pensei passar resumão da lição número 7. Amém. Tudo bem, meu povo? Lição antes e depois. Muito bem, meu povo. Lição do primeiro trimestre de 2019. Essa é a lição número 7, meus irmãos. Uma longa e estranha viagem. Meus irmãos, longa e estranha. Meus irmãos, para começar uma longa viagem, a gente precisa do quê? Do primeiro passo, meus irmãos. E aí vamos pensar o seguinte: olha a proposta. Sai da tua terra, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você ouve uma voz dessa e já pensou abandonar tudo que tu tem, todo o teu conforto, toda a tua vida, teus pais, tua mãe, tua família, teu quartinho com ar-condicionado, com videogame, com tudo. Já pensou em abandonar todo o conforto que tu tem? Ouvir uma voz e fazer isso? Só para quem tem muita fé, meus irmãos. Só para quem conhece o seu Deus. Só para quem tem relacionamento. Sim, meus irmãos. Abraão foi esse homem. O homem de fé e de obediência, meus irmãos. O homem que tinha o título de ser chamado o amigo de Deus. Será que você é amigo de Deus? Será que você tem esse relacionamento de conversar com Ele, de contar a tua vida, de abrir o coração? Porque a oração é abrir o coração a Deus. Agora, outro título de Abraão, ele era o pai da fé. Meus irmãos, será que você tem fé? Será que nós encontramos fé hoje em dia? Ou será que as pessoas hoje estão desesperadas, estão depressivas, estão estressadas e a última coisa que elas têm é fé na vida? Meus irmãos, Abraão foi tão respeitado por ter tomado essa decisão de ouvir a voz de Deus e abandonar tudo, jogar tudo para trás e confiar na voz de Deus, que hoje, até hoje, ele é conhecido, meus irmãos, e reconhecido em todas as religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Meus irmãos, o que dizer de domingo é fiel a toda a prova? Será que não é aquele hino? Fiel a toda a prova, em qualquer tempo, em qualquer hora. Meus irmãos, ele foi um homem fiel a toda a prova. Meus irmãos, ele provou para o mundo inteiro que nós não somos obrigados a ser fruto do meio. Sabe, fruto do meio? Tipo assim, nasci num bairro de traficante, de ladrão, nasci naquele meio e vou me tornar igual. Não. Nós não somos fruto do meio, nós somos fruto das nossas escolhas. A decisão da nossa vida, do nosso destino, do nosso caráter está em nossas mãos. Deus nos deu o livre arbítrio para nós decidirmos quem somos e o que seremos, inclusive decidir sobre a nossa salvação e sobre a nossa perdição. Meus irmãos, a decisão está em nossas mãos. Quando alguém disser que você é fruto do meio, diga: não, eu sou fruto da minha decisão, do meu livre-arbítrio. Eu vou ser o que eu quiser ser. Meus irmãos, que você seja de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua santa palavra, com assim diz o Senhor. Sim, meus irmãos, segunda-feira assim, famoso e abençoado. Mas para você ser famoso e abençoado, você tem que pagar um preço. Você está disposto a pagar o preço? Sim, meus irmãos. Fazer como José. José pagou um preço para ser governador. Ele sofreu as invejas dos irmãos. Foi vendido, foi perseguido, foi preso durante 2 anos, mas passou no teste de fidelidade. Todo dia nós, meus irmãos, passamos num teste de fidelidade. Será que eu e você estamos dispostos a pagar o preço para ser fiel a Deus a toda prova, a qualquer momento, em qualquer instante? Meus irmãos, Moisés também pagou um preço. Ele abandonou o conforto do palácio, toda aquela opulência, aquela riqueza, para ser fiel a Deus, para libertar o povo de Deus do Egito. E assim como Daniel, meus irmãos, Daniel, Sadraque, Mesaque, meus irmãos, e Abednego, eles pagaram um preço, meus irmãos. Sim, para que Daniel chegasse a ser primeiro-ministro, meus irmãos, ele teve que passar pelo teste da comida. Será que eu e você estamos passando no teste da temperança? De dispensar alimentos impuros, de coisas que faz mal para o nosso corpo? O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Será que você vão fazer que nem eles, que estavam ali numa cidade de idolatria, uma cidade que estava longe de Deus, e eles não se curvaram, foram fiéis e foram abençoados? Tanto Sadraque, Mesaque, quanto Daniel, Elias também, meus irmãos, estava lá numa cidade em apostasia, em idolatria, e não se curvou. Foi fiel a Deus em toda
prova, para ser abençoado, para ser famoso, meus irmãos, você tem que pagar um preço. Meus irmãos, o preço é ser fiel a Deus em todos os momentos, como Jó foi, como outros mártires, como outros profetas. Meus irmãos, lição de terça-feira, assim, sair da zona de conforto, meus irmãos, largar tudo. Lembra da história do jovem rico, meus irmãos? Deus falou para ele assim, ó, larga tudo, vende tua casa, teus bens, tudo e me segue. Sabe o que o jovem rico fez? Baixou a cabeça, ficou triste e foi embora. E nunca mais se ouviu falar do jovem rico. Abraão passou nesse teste, meus irmãos. Ele largou tudo, largou Ur dos Caldeus, aquela cidade rica. Ele era rico lá, o pai dele tinha posses, mas era uma cidade de idolatria, de pecado, onde adoravam outros deuses. E ele preferiu largar tudo isso, abandonar tudo isso. Ele não servia, ele era um remanescente, ele era alguém que servia a Deus. Meus irmãos, Abraão é lembrado até hoje e será lembrado pela eternidade. O jovem rico, nunca mais se ouviu falar dele. Meus irmãos, você quer fazer parte da história? Você quer ter seu nome na galeria da fé lá em Hebreus 11? Você quer ser fiel a Deus? Você quer ser abençoado? Seja fiel a toda prova. Seja obediente. Ouça o assim diz o Senhor. Meus irmãos, a pergunta é, você está sendo uma bênção para onde você passa? No trabalho, na escola, no bairro, em todo lugar? Será que onde você passa, todo mundo dizendo, olha, esse homem, essa mulher, esse adolescente é uma bênção. Meus irmãos, a gente precisa ser uma bênção. E a outra pergunta é, meus irmãos, sabe onde é o melhor lugar do mundo? É aos pés do Salvador. Meus irmãos, o melhor lugar do mundo, Abraão disse assim, não é aqui, nessa cidade rica e famosa, não. O melhor lugar do mundo é onde Deus está, meus irmãos. É para lá, para onde eu vou. E Abraão, pela fé, chegou até Canaã, meus irmãos. Sim, meus irmãos, você precisa e eu chegamos a Canaã espiritual, que foi conquistado pelos méritos de Jesus. Meus irmãos, Abraão foi o descendente da mulher, na qual foi firmada a promessa, porque Jesus veio da descendência de Abraão. E nós somos descendentes do Abraão espiritual. E através de Jesus nós temos direito ao céu. Meus irmãos, a recompensa é certa. Tu já pensou você fazer parte da galeria da fé? Como aqueles heróis famosos que creram sem ver, que alcançaram as promessas, como Gideão, como Sansão, Davi, Salomão, Abraão, Moisés, meus irmãos, todos alcançaram as promessas sem ver. Foram firmes até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo, meus irmãos. Agora a pergunta é, está disposto a abandonar as coisas do mundo? Está disposto a abandonar as coisas que estão te prendendo para você fazer uma entrega? Deus não te quer parcial, Ele te quer inteiro, completo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Espero ter ajudado. Um abraço para todos vocês. Tchau, bom resumão. Tchau, gente, meu povo.